Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 16 de setembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E no nosso devocional de hoje, nós vamos tratar aqui do capítulo 20 de Apocalipse. Estamos finalizando aí a nossa maratona bíblica por Apocalipse. Aliás, faltam ainda 2 capítulos que a gente vai ler na semana que vem. Vamos fazer ali na segunda e na terça. Mas já estamos aí caminhando para mais um livro, para a conclusão então de mais uma parte aí da nossa maratona de leitura bíblica. Hoje, Apocalipse capítulo 20. O tema do devocional é o reino de Cristo. E é isso que a gente vai ver aqui. Vamos só ler aqui um versículo que vai dar início à nossa conversa de hoje. E aí depois a gente vai desenvolver sobre esse assunto. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz assim: Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Bom, esse texto ele é maravilhoso porque fala de realidades muito profundas sobre a existência, especialmente dos crentes, especialmente daqueles que têm a sua vida transformada pelo novo nascimento. Mas falando aqui do texto, o último ciclo de juízos, então, começa o chamado julgamento final, é o último julgamento de Deus, e nós podemos dividir aqui esse último ciclo em 3 momentos distintos. Nós temos um primeiro momento, que é a prisão de Satanás e a sua derrota final. Nós temos um segundo momento, que é o reinado milenar de Cristo. E nós temos um terceiro momento, que é, depois desse período milenar de Cristo, o julgamento final de Deus, aonde sim os ímpios e os impuros então serão chamados a prestar contas diante de Deus. Vou falar então de cada um desses aspectos, começando pelo primeiro, que é a prisão de Satanás e sua derrota. Versículo 10 do capítulo 20 diz assim: O diabo que as enganava, falando das nações, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então, aqui nós vamos ver o final, o destino de Satanás com os seus demônios, com o diabo, com todos os seus companheiros aí de destruição durante toda a história da humanidade. E aqui mostra Satanás finalmente derrotado, julgado e também condenado por Deus. O ponto importante aqui é mostrar que Satanás está sendo atormentado no inferno. Ele não é o atormentador, né? Aquela história de Satanás estar lá com o tridente, atormentando os homens, não faz sentido. O texto bíblico mostra o contrário, que Satanás estará sendo também atormentado durante o seu período ali de pagamento pelos seus crimes. O que isso nos mostra na prática é que o poder de Satanás ele é restrito. Às vezes vamos dar muito poder para Satanás, vamos conferir para ele ações que não são dele. Na verdade, Satanás tem um aliado muito forte. O seu maior aliado é o pecado. E o pecado é de fato a força que ele usa para destruir os homens. Muitas vezes ignoramos o poder do pecado e tratamos as coisas como se fossem a ação de Satanás, como se ele fosse um agente autônomo. E a Bíblia diz que ele não é um agente autônomo, ele sim trabalha junto com o pecado. Mas o pecado, de fato, é a grande força, é o grande poder que ele exerce e qual é o grande poder que ele usa para poder, inclusive, afrontar a Deus e destruir os seres criados à imagem e semelhança de Deus. E esse é um ponto porque nós podemos tratar o pecado, por exemplo, como espiritual.
e aí colocar sobre Satanás o poder que é do pecado. E qual é o problema disso? O problema é que se eu trato o pecado como um problema estritamente espiritual, se eu expulsar o Satanás, tudo estará resolvido. Então eu transformo o pecado em uma guerra espiritual, que ele não é. Mas eu posso piorar isso. O pecado pode ser um problema social. E se o pecado é um problema social, eu resolvo o problema social com justiça social ou com prisão para os mais radicais. Então, se eu prender uma pessoa, o pecado está resolvido. Ou eu resolvo o problema trazendo justiça social. O que eu faço? Eu trato o pecado como um problema social, que é tão ruim quanto um problema espiritual. Satanás é o grande culpado, né? Ele tem a sua parcela de culpa, mas ele trabalha com uma ferramenta muito forte, que é o pecado. Tem uma terceira maneira de tratar o pecado, que é muito comum entre os crentes, que é tratar o pecado fisicamente. O pecado tratado de maneira física, ele é resolvido com remédio, né? Então eu trato o problema do pecado dando remédio, ou com uma maneira que se tornou muito comum entre os crentes, especialmente nos últimos anos, que é tratar o pecado com psicologismo. O que é isso? Eu esqueço a questão psicológica, que é física mesmo e que deve ser tratada por profissionais, e eu faço uma mistura de terapia com psicologia e trato o pecado dessa forma. Eu sempre dou o exemplo meu mesmo de o pecado tratado dessa maneira. Eu sempre tive muito problema no passado, né, com o dinheiro, em termos de controle, e a culpa era do meu pai, porque o meu pai não tinha me abençoado. Então eu tinha que fazer cura interior para poder perdoar o meu pai para prosperar financeiramente. Não, o problema era de pecado, né? E essa é a maneira de tratar o pecado. A Bíblia diz que pecado é uma questão de natureza. Nós somos naturalmente pecadores. A nossa natureza, ela é banhada pelo pecado, ela é marcada pelo pecado. Romanos 5,12 vai falar isso de forma descarada. Assim como um pecou, outros pecaram. Então o pecado é uma questão de natureza, não é uma questão social, nem física, nem espiritual, ainda que ele impacte em todas essas áreas, ainda que ele esteja aí em todas essas áreas. Mas eu resolvo esse problema lembrando que o pecado é uma questão de natureza. E ele é resolvido por meio da fé e do arrependimento. Como que o problema do pecado é resolvido? Crendo em Jesus e arrependendo-se dos seus pecados. Então o que eu precisava não era de cura interior para poder perdoar o meu pai e prosperar financeiramente. O que eu precisava era de arrependimento, de gastar menos do que eu ganhava, de manter o meu orçamento dentro dos limites do próprio orçamento. Então era uma questão de arrependimento. Bom, segundo ponto, os 1000 anos de reinado de Cristo. Versículo 4 do capítulo 20 diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, o que nós temos aqui? Cristo reinará com o seu povo durante 1000 anos. Cristo estabelecerá o seu reino aqui nessa terra durante 1000 anos. Um reino que vai ser padrão, um reino de prosperidade, de paz, um reino de alegria, de bondade, um reino de justiça, enfim, um reino que vai ser marcado pela presença física do Senhor Jesus e também a presença física daqueles que ele chamará para governar juntamente com ele, os seus santos. Então, essa é a realidade que nos espera. E aí,
principal aplicação que nós podemos fazer desta realidade de que Cristo estabelecerá o seu reino nesta terra, um reino de paz, justiça, alegria, etc, etc, e que ele reinará fisicamente juntamente com os seus, é que a vida do crente, a partir disso, passa a ter outro significado. O crente, ele não precisa aproveitar a vida. Por quê? Porque para o crente os dias não passam. Eu falei sobre isso ontem, inclusive. Os dias são somados. Eu não perdi um dia de vida. Então, o crente, quando comemora seu aniversário, ele não fica deprimido como as outras pessoas. Nossa, eu já estou fazendo 50 anos, ou 60 anos, ou 40 anos, né? Tem as crises aí das idades. E, nossa, agora o que vai acontecer e tudo mais. Para o crente, não é dias menos, é dias somados. É mais um dia de vida. Então, para o crente, os dias não passam, eles são somados. A promessa de Deus de um reino milenar, físico, governado por Jesus, um reino de justiça, paz, alegria e etc e tal, essa realidade deveria fazer, ou essa realidade, essa promessa, uma promessa objetiva, não nossas promessas objetivas, né? Aliás, não essas promessas subjetivas que ninguém sabe onde está escrito, ninguém sabe quem falou de fato, mas promessas objetivas. Essa promessa da palavra de Deus é uma promessa objetiva. Nós às vezes não damos tanto valor. Nós preferimos as promessas que são promessas que nós criamos nas nossas cabeças. Mas essa promessa, uma promessa dada pela palavra inspirada por Deus, deveria fazer a nossa vida ter outra cor. A nossa vida ter outro significado. A vida do crente deveria ter outro significado a partir da realidade de que Cristo vai reinar aqui na terra, fisicamente, num reino de paz, justiça, alegria, bondade, etc, etc, etc. Com isso, para o crente, as coisas relacionadas a essa existência têm um significado completamente diferente. Por exemplo, dinheiro é só dinheiro. Nada mais do que isso. Ele não passa a ser um Deus, ele não passa a ser a causa da vida, ele não passa a ser o sentido da existência, nada disso. Dinheiro é só dinheiro, saúde é só saúde. A comunhão com Cristo é eterna. O crente, ele está unido com Cristo por toda a eternidade. E o terceiro ponto, o ponto final aí desse nosso capítulo 20 é o julgamento final. Eu sei que muitos acham que isso é uma ilusão ou uma coisa que não faz muito sentido, mas a Bíblia é categórica em dizer, versículo 12 do capítulo 20, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. É interessante que o versículo 11 fala algo aqui que vai marcar esse julgamento. O versículo anterior. Depois vi um grande trono branco e aquele que estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença. A terra e o céu fugiram da presença de Deus por ver o pavor que vai ser este grande dia. Porém, para aqueles que estão em Cristo, é um motivo de alegria. A realidade do julgamento de Deus deveria fazer os nossos ossos estremecerem, assim como estremece toda a criação. Uns de pavor, uns com temor, porque eles se apresentarão nus diante daquele dia. Eles se apresentarão apenas com as suas obras em suas mãos e não vai ser um dia fácil, não vai ser um momento fácil. Porém, um outro grupo deveria estremecer, mas é de alegria, porque eles estarão vestidos com as vestes brancas, não dos seus próprios atos de justiça, não das suas boas obras ou das coisas boas que eles realizaram. Eles estarão vestidos com vestes brancas, não de tudo aquilo de bom e correto que eles realizaram,
porque isso, como a Bíblia diz, não tem valor qualquer diante de Deus, mas eles estarão vestidos com os atos de Cristo, com a obediência de Cristo, com a justiça de Cristo. Então, esse dia em que a terra e o céu vão fugir dele, é um dia de pavor para alguns, mas para outros é um dia de alegria, de regozijo, de receber do Senhor, não uma frase do tipo, você foi muito bonzinho, mas da frase seguinte, que bom que você está em Cristo, bem-aventurado é você por estar em Cristo. E essa é a grande realidade que nós muitas vezes ignoramos. Bom, moral da história então, vamos finalizar aí o nosso devocional de hoje. Moral da história é, a realidade do julgamento deve ser um terror para os inimigos de Deus e um consolo para os santos. A realidade de que Deus vai julgar é um terror para alguns, mas para outros é alegria. E aí, qual é o desafio do Léo? A aplicação final aqui para a gente poder orar. É um chamado ao arrependimento. O grande desafio aqui é um chamado para que todos nós possamos nessa manhã entender que precisamos nos arrepender em todo o tempo. E aí, isso vale para aqueles que estão em Cristo, devem reconhecer que deles mesmos nada pode ser feito e que eles devem sempre centrar a sua vida em Cristo, mesmo que você já tenha convicção da sua salvação. É um chamado ao arrependimento também. Por outro lado, aqueles que ainda não têm essa convicção, se você está me assistindo nessa manhã ou você está assistindo essa gravação, você não tem convicção da justiça de Cristo sobre você, da sua salvação, é o momento então de você arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Cristo. Tá certo, meu povo? Bom, então é isso, né? Acho que nós podemos já orar por tudo isso que falamos. E como eu gosto de fazer toda segunda e sexta-feira, eu gosto de encerrar o nosso devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder agora, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero deixar só um recado importante para você. Domingo, às 10 da manhã, nós temos o nosso culto de celebração na Igreja Nave e você é meu convidado. A partir das 10 da manhã, já estaremos lá todos juntos. Chega um pouco mais cedo, vamos tomar um café junto. Aliás, chegue mais cedo, vamos orar juntos, né? Às 9 da manhã tem embarque de oração, tá bom? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Sexta-feira abençoada, final de semana abençoado. Fiquem com Deus.